No ar, mais um programa Conexão Jovem, não fique triste. Bianca Oliveira não está com a gente hoje, mas ela volta em breve. E a gente tem uma nova contratada aqui da casa. Chega mais, Kathleen, chega mais, a nossa repórter. Tudo bom, Kathleen? Seja bem-vinda ao Conexão. Tudo bem, Chapolin, prazer estar aqui com você. Ficou meio estranho, né? Porque eu tô conversando com o seu ombro. Eu vou sentar aqui na beirada, assim fica melhor pra você? Pronto, agora beleza. Justo. Olha, você tem feito várias matérias e a galera tem gostado bastante das matérias, tem ficado super bacana. Bom. E eu vou levantar porque já cansei. Mas assim, hoje a gente vai falar um pouquinho de geração Y. Que geração será que é essa? Em que geração você se encontra? A gente quer no programa de hoje, de repente, fazer uma definição aí, Kathleen, pra galera que tá em casa conseguir entender em que geração está, se de repente já passou, estão falando Será que a gente é da mesma geração? Porque acho que estamos aí pegando o início de uma e o final da outra. Mas você foi às ruas, né, Kathleen? Como é que foi? Fui para São Paulo, na Avenida Paulista. Lá é muito legal de ir, né? Porque você consegue um pouquinho de cada tipo de pessoa, tem uma mistura do Brasil inteiro, dá para você ter uma noção boa. Muitas gerações você pegou lá? Muita geração. Mas dessa vez eu falei mais com a geração Y, tem uns dados também bem bacanas sobre a geração. Então, confere aí agora. Décadas de 80 e 90. Se você nasceu nesse período, faz parte da chamada geração Y ou milênios, um grupo de jovens que cresceu em um Brasil democrático e mais tecnológico. Eles são conectados, sedentos por informação e pouco ambiciosos. Já foram acusados de distraídos, de superficiais, egoístas, mas também se preocupam com o ambiente, têm fortes valores morais e querem mudar o mundo. Quer saber o que essa geração quer da vida afinal? Então vem comigo! Os milênios priorizam muito mais as experiências que as compras materiais. Mais de 70% dizem que o seu maior sonho é viajar e conhecer outras culturas ao redor do mundo. Vocês preferem viajar ou fazer compras? Eu acho que viajar. Viajar, com certeza. Prefiro muito mais. Viajar. Fazer compras. Viajar, claro. E que lugar que você queria ir? Não conhece, tem o sonho de ir, de visitar? Eu acho que eu queria conhecer o Egito. Eu queria ir pra Islândia. Eu queria ir pra Califórnia. Austrália. E quão importante é pra você conhecer outras culturas, lugares diferentes? Você acha isso importante? Abre mais a nossa mente, dependendo do lugar. Tem experiências pra contar. Coisas materiais nunca vão substituir a experiência de uma viagem, o crescimento que ela dá pra pessoa. A geração Y também leva o profissional de forma bem diferente. A maioria deles encara um trabalho como uma ferramenta de realização pessoal. Já era aquela conversa de ser uma necessidade ou uma obrigação. Tanto é que quase todo mundo só se mantém envolvido em atividades que gostam. Um outro dado bem interessante é que 56% dos profissionais dessa geração querem ser promovidos dentro de um ano. No trabalho, você se considera uma pessoa impaciente no sentido de querer crescer logo ou querer se desenvolver logo, aprender mais rápido? Me considero muito impaciente no sentido de estar à frente aos meus colegas, entendeu? Sim, atualmente eu vivo um drama desse. Então você faz o que você gosta? Faço. Trabalho com publicidade. Não adianta ganhar bem e estar num serviço que não gosta de fazer, né? Você acha que o trabalho ele deve ser uma realização pessoal nossa ou é mais uma necessidade, uma obrigação mesmo? Tem que ser uma realização pessoal, porque você tem que ser feliz no que você faz. Se você trabalha com aquilo que você não gosta, o serviço não flui, você fica insatisfeito e o estresse é maior. Tem que ser uma realização, senão a gente não faz direito. E agora cá entre nós, você acha que você está merecendo uma promoção no seu trabalho? Eu sempre acho. Já faz um tempinho aí, hein? Eu acho que sim. Eu dou o meu melhor, entendeu? Então vamos conversar com esse chefe aí, né? Ver se ele dá uma... Por favor. Agora, quando a questão é dinheiro, os dados podem surpreender. Menos de 10% afirmaram o desejo de enriquecer e outros 43% dos jovens só querem ganhar o suficiente para ter uns pequenos luxos. Você sonha em ser rica? Não, sonho em ser feliz com o que eu tiver, né? Não. Não. Me contente com menos. E qual que é o nível de prioridade do dinheiro na vida de vocês? Quão importante ele é? Que eu possa me sustentar, né? Ele é essencial para fatores básicos, saúde, moradia, manter a sua família, mas eu não penso nele com grandes ambições, não. Só quero ter o dinheiro que eu possa ter para fazer as coisas que eu gosto. Só para ter uma boa qualidade de vida, sabe? Um conforto, mas mais do que isso não precisa. Então você acha que o dinheiro traz felicidade, sim? Só de falar de dinheiro a gente já tá dando risada, imagina se você me der R$1.000. Não. Não. Depende. Já vi uma pessoa triste no jet ski?
Completamente ligados à tecnologia, eles dependem da internet, do computador e do celular. O apego é tanto que eles preferem esses itens do que carro, telefone fixo e até ar-condicionado. Você se considera uma pessoa tecnológica? Sim. Mais ou menos. Sim. E o celular? Muito importante, mais ou menos, não? Ele tá bem presente. Eu não consigo viver sem celular, não. Um ano sem internet ou um ano sem carro? Sem carro. Eu acredito que sem carro. Um ano sem carro. Sem internet é muito difícil, não conseguiria. Um lugar bem quente, vocês moram em Manaus, moram, sei lá, no Equador. Vocês preferem um ano sem celular ou um ano sem ar-condicionado? Ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Acho que eu prefiro ficar sem ar-condicionado. Prefiro passar calor do que estar sem celular. Interessante, hein? E vocês, se identificaram com a pesquisa? Muito legal, olha só, a galera tá engraçada aí, muitos comentários, muita participação, né, Kathleen? Foi legal, hein? Foi muito divertido gravar essa matéria. Vamos gravar todo dia, se depender de mim, assim. Maravilha, entender aí a geração Y, a geração do milênio. E para falar sobre esse assunto, tem uma galera aqui que, na verdade, eu acho que a gente passa por diversas gerações, né? Meu amigo Sidney Oliveira, Tudo que bom que você está aqui com a gente, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de novo, adoro estar aqui com vocês. E agora está multigeracional, né? Tá multi. Tem várias gerações A gente aqui, tem aqui né? gente até do Baby Boomer até a geração Baby Z. Boomer? Quem? Não sei, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho alguém não. aí, Baby Boomer, não. Kathleen, Tá seja bom. bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Apresenta aqui as meninas que vão falar um pouquinho. Elas são da geração Z, né? Essa Estão aí, é né, completamente geração entre Z. uma né, geração Sidão? e outra. Totalmente. Tá aqui a Duda e a Flávia, nossas amigas do Colégio Adventista, estão participando aqui com a gente hoje. Acho que vai ser bem bacana. Já estiveram aqui com a gente. Já. Sim. Foram tão bem que receberam um novo convite. Isso aí. Sejam bem-vindas. A gente vai falar sobre geração Y. O que será que é essa geração? Quem faz parte dessa geração? Sidney, como que a gente pode definir geração Y? Você sabe que já tem quase 10 anos que a gente fala de gerações. A Y surgiu no Brasil. Perto de 2005, 2007, começaram esses debates. Como E a gente já definição, né? É, como definição. E nós já estamos fazendo quase 10 anos que falam da geração Y. Quer dizer, ela não envelhece? Claro que ela envelhece. Quer dizer, a própria geração Y, ela é uma definição muito mais sociológica, não é científica. E a gente vê as confusões que acontecem quando a gente fala das gerações. Uma das coisas interessantes é entender que para falar da Y, eu preciso entender o que veio antes da Y. E vieram outras duas gerações. A primeira geração a ser classificada foi a Baby Boomer. E aí eles estavam tentando classificar os jovens na década de 60 e na década de 70. Aqueles jovens que nasceram depois do pós-guerra, nasceram quando surgiu uma grande quantidade de crianças nasceu na década de 40 e na década de 50, se transformaram em jovens justamente na década de 60 e 70. E esses jovens, eles são muito conhecidos na história nossa. São os hippies, faça amor, não faça guerra, é o da contracultura, aqueles jovens malucos assim, né? Era uma galera que, naquela época, você não via um jovem contestando, ou protestando, ou fazendo qualquer tipo de manifestação, né? Foi justamente quando começou. Os anos 60, inclusive, são conhecidos no nosso dito popular como os anos rebeldes, quer dizer, os jovens começaram a se impor na sociedade, essa galera meio maluquetes, assim, que a gente fala, né, que hoje são os vovôs e vovós, né, a turma que, a gente olha assim, vovô e vovó eram mais malucos do que os mais malucos de hoje, né. Então eles são os avós da geração Y, no caso eles são avós ou bisavós dos Ys e dos Zs. Então, vocês que estão olhando aí, pensa no vovô e na vovó, assim, com cabelo colorido, calça boca de sino. Pode pensar que eles eram os malucos daquela época. Baby boomers, né? Foi a primeira geração. Aí, logo em seguida, começam as crianças que nasceram na década de 60 e 70, precisavam de uma outra classificação. Aí, lá nos anos 80, aqui no Brasil, aquela época de caras pintadas, aquela época que surgiu os IUPs, né? Aquele jovem querendo fazer o sucesso a todo custo, deram o nome de X para essa geração, para diferenciar do Baby Boomer. Pronto, já tínhamos duas gerações. Só que depois da década de 80, as crianças da década de 80, você foi uma criança na década de 80, exatamente. Né? Nasci justamente em 80. Você nasceu em 80. Então, você era criança, você era a primeira leva da geração Y, tá? Na década de 80, a gente começou a experimentar uma confusão social e política no Brasil. E na década de 90, isso começou a partir para uma estabilidade social e muito efeito da tecnologia. Bom,
As crianças da década de 80 e 90 que nasceram nesse período foram batizadas de geração Y, porque eles entraram no novo milênio, já entraram na juventude. Quer dizer, os jovens dos anos 2000, que são aquelas crianças que nasceram na década de 80 e 90, foram batizados de geração Y. Só que aí tem uma coisa meio de data de corte, quer dizer, aquela criança que nasceu em 99, dezembro de 99, pela classificação seria Y, mas ela tem muito mais influência da geração que nasceu nesse século. E aí a geração desse século, só para manter coerência, chama Z, e a gente costuma chamar de millennials também. Só que millennials é atribuído a todos os jovens que nasceram na final da década de 90 para cá. Porque quem nasceu em 94, 96, 98, ele tem muito mais influência dessa internet, dessa conectividade e tudo mais. Por isso que dá essa confusão de nomes. Eu costumo dizer que o jovem de hoje, que é o jovem mais da geração Z, e um pedaço da geração Y, quer dizer, você nasceu em 80, então você já não precisa fazer muita conta para saber a sua idade, a gente não vai falar. Você estava falando, João, comigo que eu já estou envelhecendo, a geração Y que está envelhecendo. A geração Y já está com mais de 30, 35, enquanto nós ainda temos gente jovem com 23, 24, que são muito distantes, porque tem 15 anos de diferença. Quer dizer, tem comportamentos muito mais próximos da nova geração. Então, o que a gente costuma falar é da geração de jovens, e sempre tem uma geração que está com aquela janela entre 18 anos e 30 anos, para fazer uma janela maior. Então sempre vai ter uma geração que ela tem um pouco da geração anterior e reflexo já da seguinte. Quer dizer, reflexo da anterior e totalmente o da seguinte. Né? O legal é que, na verdade, sempre tem uma geração dominando o momento da sociedade, uma geração de jovens. E todas as outras gerações, de alguma maneira, se absorvem um pouco desse comportamento. Então, um comportamento bem da geração millennial, ficar no celular. Esse é o comportamento. Mas você já não viu alguém com mais idade também assim, viciado? Quer dizer, é um comportamento muito dos millennials, que é característico porque eles nasceram com internet, nasceram com celular, eles já nasceram num mundo que isso tudo era presente. A sociedade absorve esse comportamento? Absorve um comportamento. Então, quase todo mundo diz que também se sente jovem. A gente costuma dizer que é a geração FY, Forever Young. Né? Para sempre jovem, não envelhece nunca. Tem até uma música, né? Tem até a música Forever Young. Então, nós temos aí uma característica do jovem de hoje. O jovem de hoje, de um modo geral, independente da idade, ele tem algumas características que todo jovem tem. Todo jovem tem essas mesmas características, independente de geração. Só que a tecnologia, o comportamento social, ele fica mais marcante quando você é jovem. Então, isso chama atenção e algumas vezes a gente quer caracterizar o jovem por isso. Só para a gente finalizar isso, até, Sidney, a gente estava conversando ali com a Kathleen no intervalo, né, antes de começar o programa, que algumas definições colocam essa geração Y como a geração do milênio, né? Sim. Começa até na definição isso, geração Y, a geração do milênio. Mas a gente tem essa geração Z agora, que também são os milênios, né? Quem então é a geração do milênio? Só para a gente finalizar. Você sabe que quando a gente quer dar apelido para alguém, a gente vê qual que cola. Tá? Por enquanto, a geração Y colou, grudou a geração Y. É mais chamado de Y do que milênio. A nova geração, que é desse século para cá, as meninas aqui, elas podem ter o nome Z, que é a geração X, Y, Z, o que traz aí uma ideia meio apocalíptica, porque e a próxima, do que é, né? Você fala, e agora, vai começar a contar de novo, né? Então, tem um conceito aí de pegar o apelido, pode chamar de Z, mas o mais comum do mercado agora é atribuir a essa geração que nasceu na virada do século para cá, dar o nome dela de milênios. Então, aí depende muito de adesão. É apelido, é como se fosse um apelido que gruda, né? Eu aposto um pouco que o nome deve ser millennial para a geração delas. E vocês, meninas? Mais chique, né? Mais bonito. Mais chique, né? E vou começar aqui com a Flávia. Flávia, o que você acha do que ele falou? Você se identificou com a geração Z? O que você acha? Seus pais estão na X? Você percebe essa diferença de gerações na sua casa? Eu acho que sim, porque tem muita a ideia, né? Cada pessoa apresenta uma ideia diferente, referente ao seu tempo também, né? A gente quer mais internet, conexão com o mundo, essas coisas. E você já olha para os pais, para os avós, já é uma ideia mais, né? Diferente da gente. E você, Duda, o que você acha?
É bem isso mesmo. Enquanto a gente está lá no celular, os nossos pais ou os nossos avós já estão numa coisinha mais ou menos na TV, dificilmente. E é aquela coisa que a gente agora é tudo para ontem. Isso dá para perceber muita diferença entre os nossos pais e a gente. Porque eles têm o tempo de esperar, eles sabem o tempo certo. E a gente não. Não, eu preciso agora, eu preciso fazer isso agora, tem que ser agora. Tem uma grande diferença. Não se preocupa, isso vai acontecer com vocês também. Vai ter um momento que vocês também vão querer tudo para mais devagar. Não se preocupa, isso vem, tá? A gente quer, de repente, nesse programa e nos próximos blocos, Sidney, a gente conseguir pontuar bastante as características dessa geração Y, pegar um pouquinho, aproveitar as meninas que estão aqui, falar um pouquinho da geração Z também, e a gente, de repente, conseguir colocar alguns conceitos para você. Não se desespere se você acha que você está na X, porque tem uma probabilidade de você ainda estar na Y ou, de repente, até na Z, tá bom? Olha só, Kathleen, tem presente para a galera de casa aí? Sempre, né, Chapolin? Aqui a gente só trabalha com presente. Nós temos aqui uma revista Acordes, que é sobre música. Se você gosta de música, essa revista é ideal para você. Se você não gosta também, aprende a gostar agora com a revista, tá bom? Se você quiser, é só entrar no nosso blog, novotempo.com/Conexão Jovem. Do lado direito vai ter um lugar para você fazer um cadastro e se inscrever. Tem outro jeito de se inscrever, é pelo nosso telefone. 12 21 27 31 21. É isso, Chapolin? Com certeza. Acertei? Agora, acertou. A galera pode adquirir o nosso estudo, Kathleen, pelo nosso blog. A galera entra lá, o endereço está na sua tela. Ou você pode ligar para a gente. O telefone a Kathleen já falou aí. Você não tem desculpa para poder conseguir o nosso estudo. Vai receber na sua casa inteiramente gratuito. Eu queria, Kathleen, que você mostrasse aqui esses dois livros, que é do Sidney, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai abordar hoje, Geração Y, e um compilado, né, Sidney? Você tem, esse é o primeiro, é o Geração Y, é o mais novo esse, né? É o mais não, o Geração Y é um dos primeiros que eu lancei. Exato, vai fazer 10 anos, ainda não fez 10 anos, mas está quase fazendo 10 anos, né? E depois você lançou um compilado que, de repente, a galera pode entender um pouco mais dessas gerações, né? Isso, aí é um compilado de todos os primeiros livros que eu falei sobre geração, a gente compilou, fez um grande combo aí, e esse é mais recente, é com dados mais atuais, aí uma questão mais atualizada ou revisada dentro de tudo que já se falou sobre gerações. Muito bom. Aqui o tempo passa rápido, é um tempinho só de você tomar água, porque faz bem para a saúde, você que é da geração Y ou Z. Agora a Z está muito nessa moda de saudável aí, então aproveita. Vai lá, pega um copinho d'água, toma, 2 minutinhos, a gente está de volta. Conexão de volta, estamos falando sobre geração Y, geração Z, na verdade sobre todas as gerações hoje aqui. Temos convidados super especiais, o Sidney Oliveira, que é especialista nesse assunto, e duas amigas também aí para falar da geração delas, que é mais a geração Z. Mas antes disso, nós temos Conrado Navarro, nosso amigo, né, do quadro do Dinheirama, falando sobre status. Será que vale a pena você ter um celular só porque o seu amigo tem também, porque é o celular do momento? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre ter status? Qual que é a maneira correta da gente lidar com isso? Então vai lá, roda o VT. Fala galera do Conexão, hoje nós vamos aprender a escapar da armadilha do status. Então eu vou falar 3 dicas para que você consiga não entrar nessa furada que é essa corrida por status e ficar competindo com as pessoas pelo ter. A primeira dica é você se conhecer e saber muito bem quem você é. Você tem que gastar mais tempo com você. Você tem que preparar mais o terreno para as conquistas que são suas. E como é que você faz isso? Claro, pensando mais em você e gastando mais tempo, se aprofundando na sua relação com você mesmo. Parece uma viagem, parece uma coisa muito filosófica, mas na verdade é simples. Você tem que parar de olhar para as pessoas e para a grama do vizinho como algo que é sempre melhor do que aquilo que você tem. E você tem que pensar mais em quais são as suas prioridades, aquilo que realmente faz sentido para você. Então é mais simples do que você imagina, porque é ser você mesmo e não necessariamente querer aquilo que as pessoas já têm ou aquilo que as pessoas possuem. A segunda dica de hoje, para você não cair nessa armadilha do status, é aprender a filtrar o que é conteúdo em relação ao que é marketing. Hoje está cada vez mais difícil. A publicidade e a propaganda, elas avançaram muito e elas estão em todos os lugares. Então você muitas vezes está lendo alguma coisa ou está assistindo a um vídeo e não sabe se ali tem ou não tem uma publicidade ou alguma coisa naquele contexto. Como é que você se prepara para essa realidade? Você volta às raízes, você se dedica mais a ler coisas mais profundas, coisas que já estão em
entre nós há muito mais tempo. E aí você vai ter uma ideia melhor do que são fundamentos, bases para você trabalhar o seu caráter, trabalhar com intensidade aquilo que você é, o que você gosta, saber diferenciar o que as pessoas estão falando do que é realmente verdadeiro dentro da sua vida, dentro do seu contexto. Então, você separa o que é realmente importante para você aprender a transformar informação em conhecimento, uma coisa muito interessante que você vai conseguir fazer com esse passo, e aí você evita cair nas mensagens publicitárias e ser seduzido por elas para gastar o seu dinheiro com aquilo ali. A terceira dica de hoje é passar menos tempo nas redes sociais. Essa dica sempre dá um pouco de polêmica, eu sei que é muito legal passar tempo olhando coisas bacanas que os amigos compartilham e até mesmo compartilhando coisas nossas lá, mas ali a gente vê sempre um mundo que é um mundo ideal. Eu brinco que é o mundo mágico de Moranguinho, né? Ali tudo que acontece, acontece para o bem dos outros. Então ali a gente gosta dos animais, ali a gente se alimenta bem, ali a gente pratica exercício, ali a gente se relaciona bem com todo mundo e a gente sabe que o mundo real não é necessariamente assim. Então evite passar muito tempo nas redes sociais para você não ter a noção de que o mundo é daquele jeito e que você precisa realmente entender como são as coisas para você, aquilo que interessa para você. Vai sim para a rede social, vai conversar, vai manter os seus relacionamentos, mas não fica olhando para aquilo ali como a sua referência de mundo. Essa é a mensagem principal para que você não entre nessa corrida por status e não acabe fazendo as coisas porque todo mundo faz. Você vai fazer se isso fizer sentido para você, se isso for importante para você e para sua família. Essas são as dicas de hoje, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau! Valeu, Conrado, sempre dicas bacanas e interessantes aqui pra gente, para você que é jovem, para você que é da geração Y, X, Z, tanto faz, são dicas preciosas, você pode anotar. Se você quiser, pode acessar depois o nosso Facebook ou também no nosso canal no YouTube, vai estar lá todos os quadros, tudo que a gente grava aqui, você pode ter acesso. Kathleen, a gente foi nas nossas redes sociais hoje fazer uma pergunta interessante, né? Qual foi a pergunta que você fez? A gente perguntou pro pessoal, e aí, viajar ou ter bens materiais? São características dessa novas Y, supostamente Z, a geração Y é para procurar viajar mais do que fazer compras. Como que a galera participou aí? E aqui deu disparado viajar, não tem nem comparação. Acho que tem mais de 100 comentários aqui no nosso Instagram, se você quiser participar, @PGConexão. Todo mundo falando, ó. Uma falou aqui, Niele, decisão difícil. Lobo, viajar pelo mundo. Aí todo mundo, viajar pelo mundo. A única que deu uma resposta maior, assim, em favor de ter bens materiais, ela falou assim, ó. As duas opções são ótimas. Prefiro compras, pois irei comprar o que estou precisando de verdade. Pois se eu viajar, simplesmente só irei conhecer um lugar diferente, só para eu dizer que conheci outros lugares. Porque hoje em dia, muita gente realmente é mais para postar no Instagram do que para conhecer realmente outras culturas, né? Quem falou isso foi a Jaqueline Mark 1. Muita gente participando, a Marla Nascimento, viajar o mundo, oportunidade de conhecer novas culturas, costumes e línguas diferentes. Olha, dá para ler aqui um monte falando que é viajar pelo mundo, que é a característica da geração Y. O povo está bem antenado, né, de como funciona. Tem muito disso mesmo, né? O cara viaja só para poder atualizar as fotos no Instagram, no Facebook. Eu vi até um vídeo um dia que era super interessante, que a pessoa fazia um monte de atividade, um monte de coisa, só para poder ter foto diferente para postar no perfil ali, né? Então é uma característica super bacana. Agora, Sidney, como que é essa característica aí, viajar do que ter posses, bem materiais? Eu lembro de uma época que, assim, meus pais sempre falavam, né, pra gente, assim, os pais dos amigos, olha, vocês têm que trabalhar, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que poupar seu dinheiro, né? Era uma preocupação daquela época, né, no início aí dos anos 80. Hoje essa preocupação parece que não existe mais, a galera prefere pagar um Uber do que ter um carro, prefere ir, de repente, um transporte público, se tiver um transporte público de qualidade, do que ter um carro, do que ter um apartamento. É uma característica dessa geração mesmo? É um pouco da característica de geração, mas eu acho que é uma característica da sociedade. Nós estamos passando por alguns momentos muito esquisitos, tá? Você falou dos pais que antes falavam, não, tem que trabalhar. Exato. E todo mundo hoje quer viajar. Eu não sei se a palavra viajar é a única palavra que comporta esse comportamento. Mas uma coisa interessante é lembrar daquela história da cigarra e da formiga. A formiga trabalhava durante o verão, durante a primavera, colhia para ter o que comer no inverno. Enquanto ela estava trabalhando, a cigarra estava se divertindo. Quando veio o inverno, as formigas estavam aquecidinhas dentro do seu formigueiro e a cigarra estava
no inverno desabrigada e as formigas acabaram abrigando a cigarra. É uma fábula muito conhecida. O interessante é que agora todo mundo quer ser cigarra. Cadê as formigas? Porque assim, tá ótimo, vamos viajar o mundo, vamos curtir as coisas. Tá, mas alguém tem que ter o recurso, porque mesmo quem está falando de viajar o mundo precisa de ter um recurso. Muitas vezes esse discurso de quero viajar o mundo é muito ideal, é muito gostoso. Acho que qualquer pessoa de qualquer idade, se pudesse viajar o mundo e ter experiência só, seria muito legal. O problema é que isso tudo custa. Não é apenas uma coisa de eu quero viajar, põe a mochila nas costas e sai andando. Você precisa do dinheiro. Se tem alguém bancando isso, é o melhor dos mundos. É óbvio que eu vou preferir muito viajar. Agora, se você tiver que trabalhar 2 anos seguidos, bater ponto, acordar de manhã, acordar cedo, para guardar o dinheiro, para daqui 2 anos você viajar o mundo, você faria isso? Aí a gente começa a ver que então tem um pouco de discurso imaturo, nesse discurso de eu prefiro viajar do que alguma coisa. Só que a sociedade também está transformando. Nós hoje estamos num momento onde nós estamos vendo transformar, toda a tecnologia está trazendo acesso a coisas que antes a gente não tinha como acessar. Então, por exemplo, o automóvel. Até então, ter um automóvel te dava mobilidade. Você possuir um carro na garagem te levava daqui para lá a hora que você quisesse. Você queria sair de um lugar e ir para outro lugar com um certo conforto dentro do padrão que você espera, no seu horário e ter um carro bacana para chegar no lugar. Hoje você tem como, aspas, alugar por alguns minutos ou alugar pelo trajeto, de maneira acessível e fácil. Antes, você alugar um automóvel, era você ir numa loja de aluguel, preencher um monte de contrato, assinar. A desburocratização disso faz com que as pessoas prefiram muito mais o serviço do que realmente a posse. E isso está transformando a sociedade. Aí sim a gente vê que quem absorve com mais rapidez essa nova transformação, aí é o mais jovem. Nova geração. A nova geração, ela pega rapidamente isso. Pensando assim, quando eu tinha 18 anos, eu queria ter um carro, mas para eu ter um carro eu precisava tirar a carta. Tinha que trabalhar para pagar a carta, para tirar a carta, para depois trabalhar para comprar um carro, para ter o carro. Senão eu não teria como dirigir um carro. E enquanto isso eu queria ir aqui, ir ali, passear por ali. Eu não tinha liberdade, eu não tinha autonomia. Então eu desejava um carro para manifestar autonomia. Agora, se hoje eu posso, num app, marca ali, põe um cartãozinho, R$30, eu vou e volto de qualidade, ficou muito mais acessível. Então eu prefiro mais a mobilidade. Isso está acontecendo no mundo todo, não é só com o aplicativo de carro. Hoje é muito melhor eu falar, eu prefiro ter um equipamento, eu prefiro ter alguma coisa descartável, alguma coisa que eu não vou ter por muito tempo. Eu tenho visto alguns jovens que começam a morar sozinhos, né? Ou pelo menos começam a morar juntos, em casais. Eles querem alugar um apartamento que já tenha geladeira, fogão, cama, armário, tudo assim, meio quando eles quiserem se mudar, não precisa se preocupar. Quando quiser mudar, pega a roupa e muda para outro lugar. Por quê? Eu preciso da moradia e não da posse da moradia. Então, não são os bens, né? A gente vai ver isso se transformar na sociedade como um todo. Todo mundo, eu, por exemplo, tenho um automóvel, já estou começando a repensar se eu preciso de um automóvel mesmo. Porque ele fica mais tempo na garagem, porque eu passeio para lá e para cá pelo aplicativo. Então, será que é importante manter aquele capital ou não? Então, isso está transformando. Agora, o jovem abraçou isso de uma maneira muito mais intensa, né? E aí, as meninas, vão ter carro ou não vão ter depois dessa explicação aí? Então, eu adoraria ter um carro, mas em questão de viajar ou ter uma posse, eu acho que é mais questão de, agora, analisando agora, eu preferiria muito mais viajar do que trocar de celular, porque viajar eu vou arrecadar lembranças que eu vou ter pelo resto da minha vida, conhecer outros lugares, cultura e tudo mais. Agora o celular vai passar 2 anos e ele já vai estar fora de moda, eu vou ter que trocar de novo, então é uma coisa, eu acho que a gente está pensando muito no momento, sabe? No momento, o celular pode me satisfazer, só que se você parar para analisar o contexto geral, seria mais uma viagem que traz mais lembranças. Eu acho que o jovem acaba optando por isso pela recordação que vai ter depois. Mas aí, no caso, uma viagem ou ficar sem internet 2 anos, e aí?
Que aí já dificultou, né? Mas Acho aí que agora você você complicou um pouco. já tá mexendo. Acho que agora complicou um pouquinho pesado. Pesado, me machuca, não machuca. Mas agora, Longe demais. Sidney, isso A escolha de Sofia, né? Como você estava falando ali, né? Eu analisei, por exemplo, parece uma característica muito nobre, né? Você não se apega a bens materiais, que é, de repente, uma característica dessa geração, não se apega a bens. Mas pode ser um defeito também, de repente, não ter vínculo com as coisas, não ter vínculo com nada, essa falta, talvez, de compromisso com tudo, porque tudo pode ser descartável. Eu não me apego a nada porque isso vai acabar, eu já quero o seguinte, é imediatista, pode ser também assim? Existe uma fluidez muito mais intensa na sociedade. Então, existe sim esse desapego ao bem material, mas não se desapega ao que aquele bem produz. Então, a gente fala, ele não liga de ter o celular de última geração, mas eu não abro mão de ter um celular. Por quê? Porque eu preciso de um celular. Então, assim, tá bom, entre viajar e não ter o celular, aí a coisa já pega, assim, não, peraí, não é bem assim. Porque eu quero o serviço, eu quero a mobilidade, eu quero poder entrar na rede social. Então, o que eu tenho reparado é que, assim, a sociedade está tão super nutrida de informação e de acesso que, a rigor, todo mundo é um pouquinho mais superficial. Então, não tem apego da mesma maneira que tinha anteriormente. Quer dizer, tudo é meio descartável. Enquanto a gente está falando de bens, objetos, assim, o tênis, a calça, descartar isso é uma coisa que, tudo bem, acho que é legal você não se apegar tanto a bens materiais. A questão é que isso está se transformando também em relacionamentos. Exato. As pessoas estão tendo relacionamentos superficiais, estão estabelecendo conversas superficiais, aquela conversa que não começa e não termina. Qualquer conversa em WhatsApp é assim, não tem, oi, bom dia, como que vai? Você está bem? Não tem. Ela fala assim, pá. O outro responde meia hora depois, pá. Depois mais 5 horas depois, continua a conversa. 2 dias depois, tudo bem? Então, assim, as conversas estão ficando meio fragmentadas e superficiais. Isso eu acho que afeta um pouco mais o relacionamento. E aí os relacionamentos começam a ser também descartáveis, ou seja, eu não preciso ter um relacionamento firme com ninguém. O relacionamento passa a ser de ocasião, passa a ser um relacionamento para aquele momento, naquela hora. E aí vem uma característica interessante. O mais jovem, ele é muito intenso. O mais jovem quer intensidade, mas é aquela assim, aquela amizade tórrida, crente é o melhor amigo da vida, 2 semanas depois não quer saber da pessoa e não fala mais nada. Sumiu, não fala mais nada, mas eram os grandes amigos. Esse movimento, eu acho que ainda é um movimento de maturidade que vai acontecer, como eu te disse. Você vai ainda descobrir que tem partes da vida que dá para ser bem rápido, mas nem tudo vai acontecer tão rápido assim. E é onde eu queria chegar, Sidney, porque a gente, até como se falou no primeiro bloco, essas características da geração, elas vão se impregnando na sociedade. E a sociedade, ela começa num todo, mesmo tendo ali gente desde dos baby boomers até a geração Z, mas elas começam a pegar a característica da geração do momento. Então, hoje a geração, por exemplo, que a gente está vivendo, já está terminando aí a Y, acho que já até terminou, já começou a Z. Sim. Então, a sociedade, a gente vê isso na sociedade. Os relacionamentos, eles têm essa característica da sociedade Z, né? Sim. Isso é muito bacana. E a gente estava no intervalo ali conversando sobre, antes de começar o programa, sobre empregos, né? E você perguntou para ela a respeito de empregos e dessas pressões que a sociedade impõe. E ela falou, não, é porque já tem pedido para trabalhar, e você já colocou no questionário, ela já ficou assim, porque eu acho que a característica do trabalho também influencia essa geração, é a geração imediatista, né? Ninguém quer começar como você começava no passado, assistente de escritório, ia subindo, ia sendo promovido até chegar futuramente um CEO da companhia, né? Como que é essa característica dessa geração final de Y e Z também, com relação ao trabalho hoje em dia, né? É uma relação bem diferente, viu? Bem diferente. Todo mundo já quer começar como chefe, né? Como porque CEO. A relação anterior é aquela relação assim, você estuda, agora você trabalha e agora você aproveita. Da Y para cá, a questão é a seguinte, peraí. E se eu não estiver chegando lá na época do aproveitamento? Não dá para eu aproveitar enquanto eu estou aqui estudando e trabalhando? Então, misturou tudo numa coisa mais orgânica. Então, o que acontece com o jovem? Primeiro, ele está estudando bem mais do que as gerações anteriores. Quando eu digo estudando bem mais, não é que ele é mais dedicado.
Vocês estão concordando, né? Fazendo mais curso, Vocês estão concordando? Não, é mais especialista, né? informação. Não dá para debater, não vou discutir. Não é a qualidade do estudo, mas assim, é uma quantidade muito maior. Então, o jovem de hoje, ele é super nutrido, tá, de informação. Então, ele é muito estimulado e muito mais estímulo. Ele é também estimulado, vai estudar, vai ler, vai ver. Ele entra no YouTube, está vendo informação, quer dizer, ele está recebendo informação o tempo todo. Então, ele tem muita informação. E, de alguma maneira, parece que ter muita informação, até as gerações anteriores, diferenciava o indivíduo. Quem tinha muita informação poderia exercer mais influência na sociedade. O problema é que o jovem hoje tem muita informação, mas ele não colocou na prática essa informação. Só que quando ele vai para o mundo, para o trabalho, ele tem que colocar na prática isso, e nem tudo que acontece na teoria funciona tão bem na prática. E nessa hora dá desconforto. Aí o jovem começa a reclamar, não é isso, eu só quero fazer o que eu gosto, eu só quero trabalhar naquilo que eu gosto. Só que tem um detalhe, mesmo aquilo que você mais gosta de fazer tem algum trabalhinho. Imagina que se você só vai fazer a parte que você gosta, alguém está fazendo a parte que você não gosta. Quem faz? Exatamente. E aí começa o conflito com o jovem, de ele não gostar e ele querer acelerar os passos. Porque todo começo de vida profissional a gente é novato. O novato não recebe o desafio de maior relevância, recebe um desafio de menor relevância. Por quê? Só porque ele é novato. E aí ele fala, não, mas eu já estudei tanto quanto mais veterano, eu tenho tanto direito quanto. Tá bom, mas ninguém me dá o desafio. E aí começa uma discussão, né? Ó, isso é muito bacana, porque eu vi que as meninas ficaram interessadas nessa parte do trabalho. A gente quer saber de vocês, qual a relação de vocês com o trabalho, se já estão trabalhando ou se ainda não. Né? Como que vocês imaginam essa questão? Vai começar, dá para começar por debaixo, já quer começar como... De repente, né, diretora da empresa, alguma coisa assim. Porque é super bacana isso, acho que a gente pode explorar um pouquinho mais. Claro. Só que depois do intervalo, a gente vai para o intervalinho, são 2 minutinhos e a gente já está de volta. Fique ligado com a gente. De volta aqui no programa Conexão, e a gente foi para o intervalo falando a respeito de trabalho, como que essa nova geração, geração Y, geração Z, eles se relacionam com o trabalho. A gente fez algumas definições aqui, o Sidney compartilhou com a gente, e agora eu quero saber de vocês duas. Como que é essa questão de trabalho para vocês? Como que vocês, não sei, já estão trabalhando ou não, já pensam em trabalhar, tem alguma pressão já para começar o trabalho? Como que vocês se imaginam aí trabalhando, ainda vão começar a faculdade, se já de repente já tem alguma coisa em mente para fazer? Como que é a relação do trabalho para vocês? Então, eu ainda não estou trabalhando, mas eu descobri uma coisa interessante. Quando você entra no 3º ano do ensino médio, todo mundo pergunta, como é que vai ser? Já escolheu sua profissão? Então, o jovem de hoje em dia, ele está sofrendo um pouco de pressão para escolher com que vai trabalhar. Porque todo mundo fala, olha, escolhe direitinho, porque é o resto da sua vida assim, viu? Não tem volta. Então, tem muita influência de cada lado, sabe? Todo jovem adoraria entrar como chefe da empresa, claro. Ambição. Mas eu acho que o jovem também entende que tem que ir passo a passo. Agora está no final do colegial e depois da faculdade e vai subindo aos poucos, sabe? Mesmo que a minha geração preze muito o imediato, a gente também entende que tudo tem suas etapas. Isso é verdade. Tem gente que cobra, tipo, você vai estudar, mas você pode trabalhar também, não tem problema, para ajudar a pagar os seus estudos. Eu imagino que seja cada coisa no seu tempo. Por exemplo, eu vou começar uma faculdade, tudo bem, eu posso trabalhar para poder ajudar a pagar, mas eu quero estar totalmente focado na faculdade. A gente entra no 3º, primeiro dia de aula. E aí, já escolheu? Não, gente, calma, isso... É muita pressão que eles põem em cima. É uma coisa que eu não estou escolhendo uma roupa. Eu estou escolhendo aquilo que eu vou fazer, digamos que para o resto da minha vida. É muita pressão. Essa pressão. O resto da vida. Primeiro, não é. Ou seja, vamos colocar a pressão nelas igual você colocou lá no camarim anteriormente. Tá bom. Mas essa pressão, vocês sentem mais do contexto onde vocês vivem, dos amigos, ou, de repente, dessa geração anterior, dos professores, dos pais? De onde vem essa pressão? Eu sinto que é da geração anterior.
da geração anterior já quer que você tome uma decisão na hora. Só que, gente, eu tenho só 16 anos. A gente pensa nesse lado, tipo, eu sou muito jovem para escolher pelo que eu vou lidar, não pelo resto da minha vida, mas uma grande parte da minha vida. Então, o jovem o jovem passa por isso. Vai lá, Sidney, Posso assustar vocês? Poder você pode, mas... Tá? Até a geração anterior, a gente pensava da seguinte maneira: a gente começa a trabalhar perto dos 20 anos, trabalha até perto dos 50, 50 e poucos anos. Como a expectativa de vida era de 65 anos, a gente falava, é a profissão da sua vida. Por quê? Você começava com 20 anos e ia trabalhar 30 anos nessa profissão e depois aposentar e morrer. Agora, a expectativa de vida aumentou, já está perto dos 80 para nós. O que significa para vocês uma carreira já não é mais de 30, já subiu para 50. Só que quando vocês estiverem perto dos 50, a expectativa de vida também subiu mais um pouco. Então vai estar perto dos 100 anos, a expectativa de vocês. É legal, né? Então, vocês vão ter carreiras de 70 anos. Daí não ficou tão legal. Eu falei, entendeu? Complica, né? A parte do estudo, daí faculdade, ingressa no mercado de serviço e depois tem que aproveitar, né? Daí, com carreira de 70 anos, não vai rolar. Assim, não é desse jeito, é diferente, então. Você vê que vocês estão vivendo a diferença, a mudança. Não existe um pouco de paradoxo no sentido de que essa geração, que é classificada como uma geração imediatista, é uma geração também que não sabe, ou não sabe muito bem o que quer agora, ou talvez não queira muito bem fazer o que é preciso ser feito agora? Uma coisa que eu costumo falar para jovens como vocês é que a carreira, ela já é um pouquinho mais fluida e vocês vão ter várias carreiras durante a vida. Durante esses 70 anos de vida profissional ou de trabalho, não necessariamente dentro de uma empresa, vocês vão experimentar muita coisa. É possível o que mudar, significa que tem que estudar. Não é só essa escolha. Então, a escolha que vocês estão para fazer agora é a primeira escolha. Não coloca como a escolha definitiva. O que deveria deixar vocês mais tranquilos do que apavorados. Por quê? Porque vocês podem escolher qualquer coisa agora que vocês acham que sabe? Vai na intuição, porque se não for isso depois, vocês lá na frente trocam de novo, fazem uma segunda, uma terceira faculdade. Não existe mais o conceito que existia no passado de uma única faculdade para você, você fez direito, virou advogado para o resto da vida. Não é assim. São múltiplas profissões. Eu, quando eu comecei também, eu fiz administração, depois fiz publicidade, agora estou fazendo filosofia. Eu já tive inúmeras trajetórias, uma diferente da outra, durante esses últimos 30 anos. E ainda tenho, nós estamos falando de 80, ainda tenho mais 30 pela frente. Então, isso imagina, tudo agrega no profissional, né, Sidney? Exato, também. Quer dizer, o profissional hoje é um pouco... Então, vocês têm que começar por assim, não aguarda a pressão para você escolher. Também não fica esperando assim, eu não sei porque é a escolha definitiva. Não. Posso esperar. Escolhe alguma coisa. Você falou, eu acho que é ligado a humanas. Tá bom, escolhe alguma carreira no humanas, porque é por aí o caminho. Você falou alguma coisa na saúde. Vai na saúde. E ela falou, por aí eu acho que alguma coisa na área de humanas com matemática e exatas e tal, brincadeira. Mas melhorou um pouco agora, melhorou, né? Então, mas assim, não vai pensando em acertar na mosca da primeira. Aí nessa hora sim, vocês têm 16 anos, não vão acertar na mosca. A pressão faz parte, não pensem que vocês são privilegiadas, não. Essa pressão sempre aconteceu com qualquer cidadão do ensino médio. Tenho certeza que você recebeu essa pressão quando você estava com seus 16 anos. Eu recebi essa pressão. Então, essa pressão faz parte, porque a ideia é você trabalhar para ganhar autonomia. Então, uma coisa que o jovem tem, e aí eu vejo no discurso de vocês uma percepção que os mais veteranos, Ys, quer dizer, os jovens mais veteranos agora, né, os Y não tinham, eles estavam mais iludidos, achando que sim, eu vou entrar porque eu fiz a faculdade, já vou entrar na empresa já pousando de chefe. Na verdade, não é que eles querem ser chefe, eles querem os privilégios do chefe. Né? Isso eles estão descobrindo agora na pele que não é a verdade. Vocês já têm um privilégio de estar vendo que com eles não funcionou, então vocês têm que achar uma outra estratégia. Agora, vai mais tranquilo. Escolha uma linha. Se é saúde, começa na saúde. Mas eu não sei se é para o resto da vida. Daqui 20 anos você está trocando, não interessa o que é. E ainda você tem que trabalhar muito. A mesma coisa para você. É humanas, você pode depois, no futuro, misturar humanas com exatas, com saúde, com depois voltar para humanas. Você pode ser empresária, pode ser
funcionar um período, pode fazer concurso público, depois pode terminar o concurso público e trabalhar. Ou seja, a carreira de vocês é mais longa. Por isso, dá para vocês trabalharem com menos ansiedade, não ficar tão aflita para acertar na mosca agora. É a primeira escolha. Essa questão de trabalho, de profissão, sempre rende muito, né? Mas agora a gente precisa fazer uma pausa e ir para o Plugados e Ligados, que hoje fala de um assunto bem legal. Tem gente roubando o meu Wi-Fi? Olha, se você não quer saber, eu pelo menos quero. Então, fala aí, Gabas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados, e a dica de hoje é como você pode se proteger de roubo de Wi-Fi. Então, na realidade, às vezes até pode ser que você tenha um vizinho que você realmente partilha a sua senha com ele e ele acaba usando. Eu faço assim com meu vizinho, ele usa a minha, eu uso a dele e tal. Às vezes você pega o seu sinal ou pega o sinal da casa do seu vizinho. Mas, se você tem um sinal de internet livre, e você está com uma internet lenta, então com certeza alguém está roubando o seu sinal. Se você tem algum sinal bloqueado com senha, né, e está lenta, pode ser que alguém esteja roubando a sua internet também, tá? Mas como é que então você identifica isso? Primeira coisa é você poder entrar dentro do seu router lá dentro e ver quantos IPs estão conectados à sua internet. Isso é meio difícil de fazer, nem todo mundo consegue fazer também. Mas uma outra dica que você poderia ter é um aplicativo, um programa, né, chamado Musher Hunter. Esse é um software, ele te dá uma triangulação exata, até de 2 metros de distância, de quem está usando a sua Wi-Fi, onde está essa pessoa usando o Wi-Fi. É claro que você não vai usar esse programa para tentar fazer um encontro físico ali com o seu vizinho, exigir algum retorno de dinheiro ou sei lá. Mas é uma forma de você saber e quem sabe tomar as medidas legais para pronto, assim, legais no sentido de, não de legalidade, você não vai processar o cara, mas umas medidas assim boas para que você possa fazer para deixar a sua internet bloqueada. Então a primeira medida seria você poder cadastrar os MAC addresses das placas de rede dos seus computadores. Então se você tem 4 computadores em casa, você pode entrar dentro do seu modem, do seu router, e cadastrar esses números de séries da placa de rede, que se chama MAC address, dentro desse router para que só esses computadores possam usar. Mas daí você diz, pô, mas e o meu celular e a minha tablet, eu não vou poder usar? Sim, de fato você teria que cadastrar isso também. Então, para você não fazer isso, você deveria cadastrar usando um tipo de senha de codificação, de encriptação, chamada WPA2. Essa é a melhor tipo de encriptação de senha, de Wi-Fi, né, de internet de Wi-Fi que você possa ter na sua casa. Só toma atenção porque dependendo do seu aparelho, se é mais antigo, se você tem misturas de aparelhos em casa, computadores novos e computadores velhos, ou tablets e celulares e tudo mais, pode ser que o WPA2 não te funcione bem. Então você teria que optar pelo WPA normal, que também é bastante seguro, tá? Então, espero que essas dicas tenham te ajudado a ter uma internet um pouco mais segura, para que ninguém te roube também, que fique um pouco mais rápida. E nos vemos no próximo Plugados e Ligados. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, Gabas. Fica aí as dicas, então, para você aí de casa, tá bom? Agora, voltando aqui para o nosso papo, Sidney, queria te perguntar uma coisa. A gente falou bastante aqui já de redes sociais também, mas uma coisa que eu vejo que acontece muito é que, às vezes, os jovens da minha geração, da geração das meninas, a gente não fala na cara, mas chega lá na rede social e dá aquela indireta do Facebook, né, que eles chamam de textão agora. Você acha que essas gerações, elas revolucionaram a forma que a gente se comunica ou é mais uma adaptação ao meio mesmo que permite esse tipo de coisa? O que você acha? Eu apostaria numa nova linguagem. A internet, as redes sociais ou qualquer manifestação que você possa escrever anonimamente ou mesmo assumir uma postura de coragem, porque não tem muita consequência, ela é característica dos mais jovens. Talvez a gente mais veterano, a gente protegeu tantos jovens e criou tantas proteções que ele se sinta muito corajoso para ser nervoso, bravo, falar todas as verdades. Só que isso carece ainda de tangibilidade ou de momento prático. Essa questão, eu aposto bastante que o jovem, na hora que ele entra no mundo real, eu vi a chamada no início, né, falando que o mundo
o mundo da internet é um mundo da maravilha, é um mundo dos unicórnios, é um mundo do tudo é possível. Eu tô para ver ainda quem é feio na internet, quem não come comida gourmet, quem não fica viajando, quer dizer, é um mundo maravilhoso. Só que esse mundo é um mundo digital. Quando você vem para o mundo real, ele é um pouquinho mais cru, um pouquinho mais duro de absorver. Ele tem o lado não tão gostoso. E, em algum momento, o jovem sai desse mundo digital, porque não dá para viver nesse mundo digital o tempo todo, e ele entra no mundo real. Essa hora é uma hora de maturidade para o jovem. Então, essa manifestação de coragem, ela precisa se manifestar também no mundo real. E aí ele tem que aprender novas linguagens, novos momentos. Esse movimento faz parte da maturidade do jovem como um todo. Os mais veteranos já viveram os dois mundos, então eles já sabem direito um pouco desse código social. Vocês duas conseguem lidar com isso? Como que é para vocês essa questão aí das redes sociais, essa comunicação hoje em dia, que na internet é uma coisa, mas na vida real acaba sendo outra totalmente diferente? A realidade, né, que a gente vê na vida real, a gente não consegue ver na digital. Como que é para vocês essa relação? Eu acho que isso está muito ligado com os adolescentes, né? Os adultos, claro que têm contato com a mídia social, mas os adolescentes que são bombardeados de informações e de textões e de, tô triste, vou publicar no Facebook, tô comendo, vou publicar. Então, tem muita coisa assim, só que fica uma coisa muito virtual, muito falsa. A pessoa pode até ter toda aquela força de vontade no Facebook, e daí chega pessoalmente. Exato. É uma coisa totalmente diferente. Então, é difícil para um adolescente lidar com isso, também pela quantidade de informações que são jogadas na rede. É mais a questão de mostrar também. Semana passada, fulano de tal estava comendo em tal restaurante. Não, eu vou naquele ali porque ele vai ver que o meu restaurante é melhor. É uma questão de mostrar a vida que você quer ter, mas que no fundo é uma vida vazia, mas porque a pessoa mostrou, eu sou obrigada a mostrar. É uma questão de superioridade. Eu preciso mostrar que eu tenho mais, que eu sou mais. Sim, não é uma coisa que, digamos que seja tato, convivência, é uma coisa mais superficialmente, que é a internet. Muito bom. Bom, a gente está quase chegando aí no final do programa, Sidão, mas para a galera que está em casa assistindo a gente tem gerações diversas aí assistindo ao Novo Tempo nesse momento. Como que essas gerações anteriores, elas podem lidar com essas novas gerações? Como conviver num ambiente social em que todas se respeitem e consigam, assim, se relacionar de uma maneira saudável, educada, entendendo uma a outra, né? Porque a geração de hoje precisa entender a do passado, assim como a do passado de hoje também, né? Como viver. Nós estamos vivendo um tempo de mudança de linguagem. Tudo está acontecendo simultaneamente. Quando eu falo linguagem, é o comportamento. As pessoas estão se comportando de maneira diferente. Recentemente, meu pai entrou no grupo de WhatsApp. Meu pai tem 82 anos, então ele entrou. E assim, é impressionante que ele todo dia de manhã dá bom dia. E todo dia à noite ele dá boa noite. Antes não dava esse bom dia. Por quê? Porque não tinha acesso. E ele faz isso. Quer dizer, é uma nova linguagem que as gerações mais veteranas vão aprendendo. A geração mais jovem aprende muito mais rápido porque é ela quem está impondo essa linguagem. Então, uma coisa que é interessante para o mais veterano é o veterano servir de referência de valores para os mais jovens, porque a nova linguagem ela vai acontecer. Os mais jovens vão desenvolver essa nova linguagem e nós, mais veteranos, vamos nos adaptar. Só que os valores continuam sendo perenes. Independente da geração, precisa se transmitir valores. E os mais veteranos é que são as referências para os mais jovens entender o valor que está por trás da comunicação. Muito bom, excelente. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Infelizmente já terminou o programa, mas eu espero que você em casa tenha conseguido entender um pouco mais essa relação entre gerações passadas, a geração que está vivendo agora e as gerações futuras também. Como viver de uma maneira educada e saudável e saber entender o contexto que a gente vive. Obrigado a vocês, meninas. Obrigado, Sidão, mais uma vez pela parceria com a gente. Obrigado, sempre novamente. Conectado com a gente aí. Kathleen, mais uma vez, obrigado. Chapa. Matéria Até nova semana que vem. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Semana que vem tem mais conexão para vocês e a gente espera vocês com novos assuntos, temas interessantes, com certeza vão fazer diferença na sua vida. Um abraço e até semana que vem.